hoje eu vou te ajudar a melhorar teu desempenho nos estudos através de planejamento, com a ajuda dessa tabelinha aqui que já eu vou te explicar. Mas por que é importante a gente planejar? Porque às vezes a gente acaba perdendo tempo, quando a gente senta para estudar, a gente não sabe exatamente o que estudar naquele momento. E a pessoa fica pensando, mas eu vou estudar aquela matéria que eu gosto, mas eu já estudei essa matéria antes, qual matéria que eu estou precisando reforçar nesse momento? Por isso que é importante ter um planejamento, porque a gente senta e estuda o que está no planejamento, sem precisar perder tempo planejando de novo, toda vez que a gente senta para estudar. O planejamento ele também é importante, porque com ele a gente não ignora aquelas matérias que a gente menos gosta. Com ele a gente consegue dar atenção para todas as matérias e, melhor, a gente consegue identificar onde que a gente está errando, onde que a gente tem que reforçar no momento das nossas revisões. Agora eu vou explicar para vocês essa tabelinha. Eu fiz em papel porque eu achei que ia ser mais fácil de mostrar, mas acho que tá pequenininho. Será que dá pra ver? Vocês também podem montar uma tabela de planejamento celular no computador de vocês, no Excel, no programa que vocês estiverem usando. Como que funciona a tabelinha? Vou explicar as colunas para vocês com calma. E vocês decidam quais colunas que vocês acham que tem que ter no planejamento de vocês, mas eu acredito que todas elas sejam importantes. Vamos começar com a data. Sabe quando a pessoa pensa, eu vou estudar durante 13 meses, 5 matérias por dia, 1 hora cada matéria. Aí chega na hora da prova, a pessoa vai mal. Mas como que eu fui mal se eu estudei 3 meses, né? Dependendo do concurso, dependendo da prova que eu fazer, 3 meses é suficiente. Dependendo não, né? Dependendo, 3 meses é pouquíssimo. Mas enfim, por que a coluna data é importante? Porque através dela a gente vai ver se a gente não se sabotou durante esse tempo que a gente planejou estudar. Daqui a pouco, a pessoa planejou para estudar 5 matérias, 5 horas por dia, ok. E aí ela vai lá na prova, pega a coluna, que pega a tabela e descobre que na verdade ela não estudou 5 matérias por dia, que ela não estudou 5 horas por dia. Teve um dia que teve uma data ali que ela só estudou uma matéria. Daqui a pouco teve uma semana que ela mais descansou do que estudou. Então a data ela é muito importante para a gente conseguir controlar. A gente realmente está estudando aquilo que a gente se propôs? Se a gente não está dando conta, será que a gente não teria que rever o nosso objetivo? Será que é melhor talvez a pessoa reduzir para 3 horas, se ela não consegue estudar 5 horas? E essa coluna também ela é motivadora, quando a gente se planeja e a gente vai ali e a gente vê que a gente realmente conseguiu. Isso nos ajuda a ter uma motivação a mais, a gente vê que a gente está conseguindo. Colunas de início e término também são muito importantes. Eu sempre recomendo o ciclo de estudos de aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia por matéria. Depende muito da dificuldade que a pessoa está tendo, se ela já viu aquela matéria antes, do peso daquela matéria. Mas enfim, sempre que tu for estudar, coloca ali o teu horário de início e de término. Por quê? Porque isso vai te ajudar a entender as suas horas líquidas de estudo. Não sei se você já sabe a diferença entre horas líquidas e horas brutas. Mas, por exemplo, tem gente que diz, eu estudo 12 horas por dia. Isso é muito difícil. Mas será que essa pessoa está estudando 12 horas por dia líquidas ou brutas? Porque tem a diferença. Horas líquidas é quando a gente, de fato, para estudar. Quando você está ali já com o teu material pronto na tua frente, tu começa a estudar, assistir a tua aula, fazer questões, fazer teu mapa mental, revisar de maneira ativa. Isso são horas líquidas, o tempo que tu realmente está estudando. Horas brutas é aquela pausa, por exemplo, para ir ao banheiro, pausa para fazer um lanchinho, aquele momento em que tu para na janela para ver o que está acontecendo. Por isso que é importante a gente contabilizar só as nossas horas líquidas, o tempo que a gente realmente está estudando, para a gente não ficar se iludindo. Eu estudei 10 horas hoje. Será que tu realmente fez isso? Daqui a pouco foi metade desse tempo. Então é muito importante não se iludir, porque senão daqui a pouco tu vai chegar na prova e dizer, eu estudei muito. Como que eu fui mal? Ou tu estudou do jeito errado, ou daqui a pouco tu estava te iludindo. É por isso que é importante a tabela. Pra gente não ficar se iludindo, pra gente não ficar mentindo pra gente. Pra gente ver qual é a nossa real situação e conseguir se adaptar. Daqui a pouco a gente está se comprometendo muito, está se comprometendo pouco. Na tabela a gente consegue ver o que está acontecendo. Pra gente mudar nossos hábitos de estudo antes que a reprovação chegue. Nas colunas término, início, tu
vai colocar ali o momento que tu começou a estudar, o momento que tu parou para estudar. Ah, parei para ir no banheiro. Não contabiliza. Quando tu voltar, tu volta a contabilizar. Daí, através da duração, tu vai saber se realmente tu não tá conseguindo te comprometer, tá estudando aquela matéria durante o tempo que tu queria. Daqui a pouco tu te comprometeu a estudar matemática durante 1h30, mas não tá conseguindo, tá sendo muito pra ti. Então, reduz esse tempo. Vai te adaptando. Colunas, disciplina e assunto. Tu vai anotar a matéria que tu vai estudar, por exemplo, português. E o assunto, vou estudar porquês. Por que a gente vai ter que anotar direitinho o assunto, já vou te explicar. Colunas, questões, tu vai colocar ali. Botei o C e o E, tu vai sempre anotar quantas questões tu fez certo, quantas questões tu fez errado. Eu recomendo que tu faça sempre pelo menos 10 questões por dia de cada matéria que tu estudou. 10 questões de português, 10 questões de matemática. Como que é interessante tu planejar ali, por exemplo, tu definiu que tu vai estudar durante 1 hora. No início, tu vai assistir a tua videoaula, ler teu livro, tua apostila. Enquanto isso, tu vai fazendo o teu resumo, o teu mapa mental. Em seguida, tu vai fazer pelo menos 10 questões. Depois de fazer as questões, tu vai fazer uma revisão ativa. Assim, tu vai conseguir melhorar o teu tempo de estudo. E aí, nós vamos para a coluna de aproveitamento, que é essencial. Por que a coluna de aproveitamento é essencial? Porque ela é anti-autossabotagem. Gente, isso aqui tá tão pequenininho. Aproveitamento, tu fez 10 questões de porquês. E tu acertou 4. 40% de aproveitamento. Tu pode até escrever de vermelho esse 40% para chamar a tua atenção, porque no momento que tu for revisar, tu vai ter que dar atenção aos porquês para tu melhorar, porque com 40% não dá para ir para a prova. Por isso que é importante ali, além da disciplina, escrever o assunto. Porque daqui a pouco, tu gosta de português, eu sempre bem português, mas tu não tá acertando 100% de português na tua prova. Por quê? Porque tem ali um assunto que tu tá indo mal, no caso, o porquês. Mas eu acerto 80% de crase. Ok, mas ali, porquês tu tem que dar mais atenção na hora da revisão. Pra tu sempre melhorar e garantir a tua vaga no teu concurso, na tua prova. E a coluna de observação, ela é importante tanto para tu anotar, aconteceu alguma coisa naquele dia, por que naquele dia tu não conseguiu atingir a tua meta? Tu teve que ir dentista, tu ficou doente. Isso vai ser importante depois para tu fazer uma autoavaliação. Depois do teu resultado da tua prova, para entender por que tu foi mal naquela matéria. Será que tu ficou adiando daquilo? Será que tu não conseguiu seguir ali o teu planejamento? É interessante ali anotar em observação. Por exemplo, vamos supor que tu tá fazendo o curso do INSS, da empresa tal, mas não te identificou com o professor de português daquela matéria, daquele curso. Mas aí tem um outro curso onde tem um professor de português que tu adora, tu entende tudo que ele explica, e aí tu pode ali anotar que tu estudou com o professor tal. Depois, se tiver alguma dúvida em relação ao que tu anotou, tu pode voltar naquela aula, naquele livro, naquela apostila que tu anotou, para conferir. Uma dica bônus que eu tenho para ti é que não adianta tu saber exatamente o que tu vai estudar se tu não conseguir te concentrar. Por isso que é importante que tu faça uma meditação de 2 minutos antes de começar o teu momento de estudo. E é uma meditação bem simples. Tu vai fechar os seus olhos ou abaixar a tua cabeça para reduzir o teu campo de visão, para reduzir as suas distrações. Durante 2 minutos tu vai respirar. Vai prestar atenção na tua respiração. Tu pode tanto prestar atenção na tua respiração natural, quanto respirar profundamente, como tu sentir melhor. E aí tu inspira, prestando atenção na tua respiração, relaxando, se acalmando, para conseguir te concentrar melhor, para conseguir memorizar melhor a tua matéria. E se tu gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, te agradeço muito se tu puder te inscrever no canal, para mostrar para o YouTube que vídeos como esse são importantes. Gratidão pelo teu apoio e muita luz na tua jornada.